Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu pedi os irmãos para abrir Lucas 8,16. Aleluia. Foi fiel. Lucas 8,16, amém, irmãos? Os irmãos aqui de Vila Alta, eu estou com a lista do acampamento e eu que estou recolhendo os nomes. Aqueles que quiserem ir, me procurem no final do culto. Meu pai também vai dar o aviso depois, mas eu estou dando para a gente começar a encarar as responsabilidades. Aí quem quiser ir, pega e me passa o nome depois do culto, amém? Aleluia. Ai, Deus. Tá bom. Oito e 16. Aleluia. Todos acharam? Amém? Vamos ler então. Versículo 16. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro, ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considere atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe dará. Se quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Amém? Só até aí, os irmãos podem ficar à vontade. Irmãos, primeiro a gente tem que saber uma coisa: será que a nossa luz ela está acesa diante do mundo? Será que a luz da palavra que agora já está em nosso coração? Porque Atos 13, versículo 43 fala assim, que Deus nos designou como luz sobre as trevas e salvação até os confins da terra. É o que fala a palavra de Deus. Você está sendo luz nas trevas? Nós estamos sendo salvação até os confins da terra? Há uma luz dentro do nosso coração que nós não podemos esconder, que é a palavra do Senhor. Aonde nós pisamos, a palavra do Senhor tem que ser confessada, ela tem que ser proclamada e manifesta. Se você pisa no seu serviço, se você pisa na escola, aonde você estiver, na rua, aonde você estiver dentro da sua casa, você tem que pisar e a cura do Senhor tem que acontecer. Você tem que pisar e a palavra de sabedoria tem que ser manifesta. Você tem que pisar e a libertação tem que ocorrer. Você tem que levantar a sua voz e as cadeias têm que se romper. Mas para isso a nossa luz tem que estar fora do jarro, em cima de uma mesa pronta para iluminar e revelar aquilo que está escondido aos outros. Sabe, a luz ela tem o poder de tem o poder de mostrar e revelar coisas escondidas que nem nós mesmos sabíamos. Antes, como fala em Atos 17:30, Deus não levando em conta os tempos da ignorância, mas que seja pregada a palavra, que se converta. Então isso significa que os seus tempos do mundo lá atrás eram os seus tempos de ignorância. Deus não vai levar em relevância os seus tempos lá atrás. Mas a partir da hora que você já conheceu a palavra de Deus, entenda bem que seus tempos de ignorância já passaram. Você não tem desculpas. Você não tem que ter desculpas para os seus erros. Você tem que confessar os seus erros. 1 Pedro 1,9. Se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é poderoso, misericordioso e justo para nos lavar de toda injustiça e nos perdoar de todos os nossos pecados.
Essa é a luz que está dentro do nosso coração. Nós temos que nos purificar diante da presença do Senhor todos os dias. Mas a partir da hora que nós já estamos com essa luz dentro de nós, acesa, e com ela em cima da mesa, pronta para revelar o que está escondido, pronta para iluminar e dissipar toda treva e ser salvação até os confins da terra, você tem que entender uma coisa: você tem que manter essa luz acesa. E como você mantém essa luz acesa? Busca. Oração é a chave da vitória, né? Com jejum, as consagrações, é a leitura da palavra, porque ela é o azeite que alimenta a sua candeia para continuar acesa. Esse é o azeite. E a obediência é o mais importante. São vários versículos que falam de obediência, mas tem alguns que pouca gente conhece. Eu estava conversando com uma moça ontem, e ela falou comigo, eu falei com ela sobre 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Até gosto muito de falar sobre ele. Ele é pesado, mas é a verdade, né? A verdade que liberta. E eu falei com essa moça isso aqui, ó, versículo 9 e 10, ó. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. É o que diz a palavra do Senhor, não sou eu. E aí, essa moça, ela falou que tem muitas igrejas, muita gente que acha que a Bíblia não fala disso, mas tá aí, né? Mas, irmãos, atente para esses erros aqui, olha só. Nem adúlteros, nem ladrões, nem imorais, nem idólatras, e assim vai, nem ladrões, avarentos, homossexuais, e assim vai, né? Você tem que ficar sempre atento. Por isso que a palavra de Deus fala: vigiai e orai. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar, sem parar, continuamente. A oração é o que te mantém você de pé. A oração é quando vem o cão vai ser arrochado no pau. Quando o bicho vier para te bater de frente, se você tem oração, você continua firme. Quando você está em oração, na palavra e alicerçado, pode vir um cão, a mãe do cão, o filho do cão, pode vir todo mundo, gente. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E quem fala a palavra do Senhor, é verdade? Então é na oração mesmo. Você tem que manter de pé aí, na oração, para arrochar, né? Continua na oração, irmãos. Tá indo para o caminho ruim, continua na oração, continua orando. Se o problema está aumentando, continua orando, que uma hora vai dar certo. A palavra de Deus não falha. Uma hora vai chegar. Se você espera, você tem que esperar. Para o significado de fé, espera das coisas que você ainda não vê, e a prova lá na frente das coisas que você vai passar a ver. Se você não está vendo, você tem que esperar até chegar, tem que ter perseverança. A luta é grande, mas você tem que continuar de pé. As trevas tentam surgir, mas você tem que continuar dissipando elas pelo poder do Senhor. É assim que funciona. É assim que você tem que andar, de fé em fé, de santidade em santidade, pureza perante a presença do Senhor. Mas a gente também tem que entender que nós somos falhos. Nós somos falhos, nós somos pecadores, né? A gente também tem que entender isso. Meus irmãos, é difícil, porque há mais trevas do que luz nesse mundo. Há mais tristeza do que alegria. Mas esse é o fruto das consequências dos nossos erros. Bonitão. Isso é o fruto dos nossos erros. Sabe? Mas a gente pode começar uma nova história, porque Deus escreve uma nova história a partir daqui. A partir desse exato momento, Deus escreve uma nova história.
O Senhor, Ele tem a caneta nas mãos dele para escrever tudo novamente. Se você errou lá atrás, agora você tem que buscar o Senhor, porque a luz do Senhor vai crescer dentro do seu coração. Se você um dia foi perdição para outros lá atrás, entenda bem que agora você é a salvação para muitos aqui na frente. Porque agora Deus já te constitui como salvação até os confins da terra. Sabe? Só um minutinho, só voltar aqui para me pegar uma referência. E aqui fala, né? Que a luz, ela revela. Mas se você estiver escondendo o seu chamado, se você estiver se escondendo da presença do Senhor, você está errado, você não tem que se esconder. Sabe? É assim, nós sofremos perseguição, o crente ele tem que ser firme, ele tem que sofrer, no mundo ele tem que ter aflição, porque se ele não tem aflição, ele não está sendo crente de verdade, porque ele já está andando em concordância com o mundo. Romanos 1,32 fala assim que aqueles que praticam os erros e também não só praticam, mas que se consentem com ele, eles esperam a condenação do seu próprio erro. Romanos 1,32. Se você não fala contra o pecado, você está se consentindo com o pecado, vai dar errado. Você vai esperar a consequência do seu erro. Se você está vendo o seu irmão no adultério, fala com ele. Deus mandou falar, fala. Tem que falar. Ou você vai deixar o seu irmão morrer na sua maldade para depois ir para o lago de fogo. Esse sangue é cobrado. Então não esconda essa luz, a luz aqui, ó. A luz, o mocotó com o cabelo e tudo. Não pode esconder isso aqui não. Você tem que proclamar mesmo, tem que falar mesmo. Se o seu irmão está em fornicação, fala. Não deixa de falar não. Porque você salvando uma alma é mais uma pedrinha, mais um valor para a sua coroa lá em cima. Mas o melhor valor disso tudo é você poder enxergar o seu irmão com você lá em cima. Esse é o bom. O bom é eu ver cada um de vocês que estão aqui lá em cima comigo. Entende? Todos reunidos lá. Todo mundo cultuando ao Senhor. Esse é o mais gostoso. Sabe qual que é o mais gostoso? É você saber que a sua candeia não apagou aqui na terra. Que ela continuou acesa até o fim. Entende? A candeia de muitos apagam, porque nunca esteve alicerçado na rocha, firme de verdade, como fala a parábola da areia, né? Como fala a parábola da casa que é firmada na rocha e a casa que é firmada na areia. Se você ler lá vai falar que a casa que é firmada na rocha é aquela que ouve as palavras do Senhor e elas praticam. Mas a casa que é firmada na areia, ela ouve, ou prefere deixar, não praticar, ou então nem as ouve. Entende? É você saber que você esteve firme na rocha o tempo todo. É você saber que as trevas veio, tentaram se levantar contra você, mas você continuou firme, com luz dentro do seu coração, iluminando e dissipando toda a treva, entende? Sendo salvação no seu serviço, sendo a salvação dentro do seu lar, sendo a salvação na rua, onde você estiver, sendo salvação e luz até os confins da terra, dissipando toda a enfermidade, entende? Curando os aflitos, curando, trazendo consolo àqueles que estão oprimidos e aflitos. É isso que nós somos. Nós passamos a ser um ser que tem significado e valor de um ser que antes não tinha. Agora você tem valor para pegar a palavra e pregar ela. É a luz. Agora você tem um valor para orar e arrochar o cão no pau, né? Agora você tem esse valor. Você tem esse poder, porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado ao nosso favor. Sabe, irmãos? Eu vi um rapaz ontem na igreja. Não é para descer de dó, não. Pastor Guinaldo sabe disso, meu pai também sabe disso, que eu sou bem mais amoroso que meu pai. Não é verdade, pastor Guinaldo? Sou bem mais amoroso que meu pai é bem mais íntimo.
Então eu sou bem mais amoroso. Mas eu vi um rapaz, irmãos, que eu vi, assim, eu já sabia dele antes, eu já conhecia ele antes. E eu sabia que ele já fez muita coisa errada por aí. Mas até o jeito dele ficar parado, esbanjava uma humildade e simplicidade. E assim, muita gente não vê, porque não está querendo, não está pronto para ver. Mas quando você quer ver, olha com os olhos de amor para o outro, você vê tudo que há de bom nele. E começa a deixar tudo que há de ruim nele de lado. É isso que o Senhor fez por nós. Havia só trevas dentro dos nossos corações. Ele foi lá, acendeu a candeia e colocou uma luz lá dentro. A gente não merecia nada. Ele foi lá no alto do madeiro e morreu por nós. É tudo que o Senhor fez. Ele deixou os nossos erros, as nossas tristezas, tudo aquilo que há de mazela, que havia de mazela dentro dos nossos corações, o Senhor colocou de lado e falou: eu vou descer e vou curar, eu vou descer e vou libertar, eu vou descer e vou manifestar o meu poder. É tudo que o Senhor fez. E aí, por que nós não podemos fazer a mesma coisa? A oração, ela liberta também aquele que está lá fora, no mundo das drogas, no mundo da bebida, entende? Ela liberta aquele que está lá fora, aflito, oprimido na depressão, porque quando você ora, Deus atende, aí Deus acha algum meio de trazer àquela pessoa uma palavra de conforto. Conhecereis a verdade vos libertará. É assim. É por isso que tudo que a gente faz tem que ter um conjunto. Se nós somos um crente que não buscamos orar, um crente que não buscamos ler a palavra de Deus, um crente que não busca ter jejum, consagração, um crente que não busca obedecer, que é o mais importante, você é um crente morto. É um crente que não tem luz e não tem paz. Tem pessoas dentro da igreja que até hoje não encontrou a paz que excede todo entendimento. Aquela que no meio da luta você está louvando, ou no meio da alegria você está louvando da mesma forma. Essa é a paz. É encontrar forças para louvar, orar e ler a palavra o tempo todo, porque você sabe quem você confia. Essa um dos sinais que você tem uma luz dentro do seu coração que ninguém pode apagar. A partir da hora que Deus acendeu aí dentro, nem você mesmo pode apagar. Não pode. Sabe por quê, irmãos? Todo mundo fala dessa questão de desviado. Não existe desviado. Existe aquele que nunca conheceu o Senhor de verdade. É isso que existe. 1 João 2,4. Aquele que diz que conhece a Cristo, mas nunca guardou os seus mandamentos e nunca os cumpriu, esse não conheceu de verdade, é mentiroso. É o que fala, pode olhar para você ver. Então, a gente pode tomar por si só uma interpretação que ele nunca conheceu o Senhor. Porque se ele conhecesse, ele não saía da presença. Se nós conhecemos, nós não saímos da presença. Se nós conhecemos o Senhor, nós não deixamos de perseverar em oração. Nós não deixamos de perseverar na leitura da palavra e na pregação. Nós não deixamos de perseverar pelo aquele que está aflito e cansado lá fora. Entende? Sabe, o amor, ele é algo muito complexo. O melhor ato de amor que nós temos é de pregar a palavra. Esse é o maior ato. Mas, eu vou ler aqui 1 Coríntios 13. Isso tudo, irmãos, para você manter a sua chama acesa, você tem que ter amor, tá? Se você não tem amor, você não tem chama acesa nenhuma, porque a palavra de Deus fala que são os primeiros mandamentos, né? Quando forjaram as duas tábuas, quando foi escrita por Deus, aquelas duas tábuas, uma tábua era mandamento com Deus, a outra tábua era mandamento com os homens, como você deve se portar na sociedade. Aí com Deus, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, que é o mais importante, e na outra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aprende a amar. O amor não é você pegar um cobertor e levar para aquele que está lá, né? O amor é você olhar para ele, enxergar
mesmo que você enxergue tudo que ele fez de errado, você ainda tem misericórdia dele e falar, eu vou lá por ele, vou pregar a palavra para ele. Olha só, para você ver que não é igual o povo imagina aí, que amor é só levar comida, não. 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu fale em línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Agora, olha o que é amor. Amor, ele é paciente. Você tem paciência quando você está orando pelo seu irmão? Você tem paciência para perdoar o seu irmão quando ele erra contra você? O amor, ele é bondoso. Você é bom para o seu irmão? Será que você está sendo bom para os seus irmãos? Não inveja, não se vangloria. A gente não tem glória nenhuma no que Deus faz, amém? Não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é amor. Porque a gente não precisa, irmãos, ter nada para poder amar. Se a gente não tem nada, a gente tem que ter uma única coisa dentro de nós. Primeiro a palavra de Deus, as coisas de Deus, a presença de Deus e o amor. É isso que nós temos que ter. Para manter essa candeia acesa, é isso que nós temos que ter essa obediência. Se você ama, você não vai cometer adultério, você não vai fornicar, porque você sabe que isso é errado contra a presença do Senhor. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Se você ama o seu próximo, você não mata ele. Se você ama o seu próximo, você não julga, não fala contra ele, entende? Se você ama o seu próximo, você não vai querer enganá-lo. Esse é o amor. É você saber o que vai causar mal e preferir não fazer. Nós temos uma maldição dentro de nós que nós herdamos desde lá de trás, que é o pecado. Mas quando você prefere deixar esse pecado de lado e servir a Deus, é aí que está o amor verdadeiro. Esse é o verdadeiro amor. É você aniquilar o pecado e viver para a luz. É você sair das trevas e passar a ser luz em meio às trevas. Esse é o amor. Entende, irmãos? Isso é amor. É o que você precisa para manter a sua candeia acesa. Vou voltar aqui em Isaías 1,15. Agora a gente vai falar se a candeia não estiver acesa, né? Pode ser que a candeia esteja acesa ainda. Isaías 1,15. Vou ler para os irmãos aqui. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vós os meus olhos. Mesmo que se multipliquem as suas orações, não as escuto. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam as causas das viúvas, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a pura neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Amém, irmãos? Esses são os pecados. Se você comete, permanece, é um erro gravíssimo. Então, a gente tem que procurar acender a sua candeia, né? Procura acender a sua candeia. Mas importante, irmãos, que se você vê aqui, é que o Senhor, quando Ele pega um arrependimento seu, quando é uma oração de arrependimento genuíno, Ele não deixa de te ouvir. Quando você sabe que sua candeia
ela não está acesa, mas prefere por acendê-la, aí você vai ver que o Senhor ele não vai deixar de atender a você. O Senhor não deixa o clamor de um aflito, Ele não despreza o clamor do aflito. Sabe, trevas simbolizam aflição, sofrimento, dor. Mas se você notar, eu disse aqui, a luz que está dentro do nosso coração são várias coisas. Mas uma coisa é o que? A palavra do Senhor, certo? João 16:33. No mundo tereis aflições, mas as palavras que eu tenho dito para você é paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A nossa vitória está aqui, irmãos, ó. Essa é a nossa vitória, essa é a nossa luz. Quando estiver em trevas, em sofrimento, em aflição, entenda bem que você tem que se carregar da luz do Senhor para ser luz, gerar luz, ser luz. Aonde você estiver, você tem que ser luz. Está difícil, continua orando, porque a sua luz vai resplandecer lá fora, vai alcançar o que você pede. Está difícil para continuar, a sua luz está querendo apagar. Entenda bem aqui, ó, alimenta da palavra do Senhor, porque a sua luz vai ter que continuar até os dias da consumação do século, que a partir daí você vai estar com o Santo do Santo, a luz suprema em nosso coração. Jejua, consagra, porque casca de demônio só sai com jejum e oração. Essa casca de demônio aí é treva também. Entende? Clama ao Senhor e o Senhor te responderá. Explicar essa parte. A quem tem, né, lhe será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Meus irmãos, se você anda em obediência, se você busca do Senhor, o que você já tem é forças, porque Deus te fortalece para continuar clamando, orando e buscando, obedecendo. Então Ele vai dar a vocês a vitória que vocês necessitam. Se a luz permanece firme aí, ó, se a luz está firme aí dentro, buscando, orando, o Senhor vai dar a recompensa que vocês buscam. Por isso que vem, aquele que tem, aquele que tem, lhe será dado. E o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Olha só. Se você não busca, você não obedece, será que a gente tem o direito de ganhar alguma coisa que a gente não tem? Se eu errar, se nós errarmos com o Senhor, nós não temos direito de querer ganhar alguma coisa da presença dEle. Mas a partir da hora que você passa a querer ter, mas passa a obedecer, ter o que não tinha antes, o seu obedecer, ele te traz a resposta. Outro ponto muito importante para você manter a sua luz acesa é em Filipenses 6:2. Levai o cargo um dos outros. Mais uma boa aí para oração, né? Leva o cargo. O seu irmão está difícil, isso aí é sintoma de amor. Se você levar o cargo do seu irmão, é sintoma de amor. Leva o cargo do seu irmão. A caminhada é difícil, irmãos. A nossa caminhada é difícil. Sabe, Deus ele nos capacita para levantar aquele que está caído e oprimido. É assim que Ele ajuda o necessitado. Por isso que a gente não deve ter glória nenhuma, porque a gente não sabe o que o irmão do lado está passando. Mas o Senhor, Ele nos usa, porque Ele sabe. Ele nos usa para levantar o irmão do lado, mesmo que a gente não saiba. A gente deve levar o cargo um dos outros. Um dos outros. Nós devemos levar o cargo um dos outros. Meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos também que 2 Timóteo 3:12 fala assim, que aquele que quer servir a Cristo verdadeiramente, piedosamente, esse sofrerá perseguição. A nossa luz que está dentro de nós, ela sofre perseguição.
ela vai sofrer para ser apagada. O mundo quer nos apagar. O mundo quer ceifar. O mundo ele quer tirar a luz da palavra que está dentro de nós. Mas quando nós estamos firmes na palavra, nós não caímos, porque a nossa força não vem de nós. Nós estamos alicerçados na rocha. O mundo vem, as aflições vêm, o vento sopra, mas ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, ele tira as aflições, ele fortalece os nossos pés na rocha novamente, no alicerce novamente, ele nos sustenta com a destra da justiça dele. Se nós precisamos de ajuda, ele nos ajuda. Se nós precisamos de força, ele nos dá força. Até os jovens que correm, eles se cansam, mas aqueles que se esperam no Senhor, esses podem correr, podem caminhar, mas esses continuam firmes, permanecem para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. Pode tentar derrubar a luz que está em nós, mas aqueles que estão no Senhor permanecem para sempre. A treva vai passar, porque a nossa luz vai dissipar toda a treva. A cura que está em nós vai resplandecer em meio às trevas e vai curar aquele que está com a treva da enfermidade. A cura da libertação que um dia nos libertou vai acuar pelos cantos, vai tirar a treva daquele que está cativo e oprimido. E o consolo que nos foi dado, agora o Senhor nos usa para consolar aquele que não está consolado. Verdade? Então, não deixe a luz da palavra apagar dentro dos corações de vocês, tá? Vocês têm que continuar firmes na presença do Senhor. Firme, busque, não deixe de orar. Tem que orar pela manhã, tem que orar perante a noite antes de dormir, tem que orar todos os dias. Buscar da palavra do Senhor, você tem que estar firme. Pela manhã, porque você precisa estar firme para enfrentar o que vem no dia. Você não sabe o que vai vir. Romanos 8:36, por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Quando você ora pela manhã, quando você busca ler a palavra pela manhã, você está capacitado para enfrentar a morte mais uma vez e para não pecar perante a presença do Senhor. Quando você ora durante a noite, quando você lê a palavra do Senhor de noite, aí é você recebendo mais um pouquinho da porção de força que você gastou no seu dia para enfrentar toda a rocha do principado e potestade. Amém? Eu vou agradecer os irmãos. Graças a Deus consegui entregar no horário bom. Vou chamar o pastor Jacques. Meus irmãos, tem que orar. Arrocha o cão no pau. Não deixa o cão para fora não. Tem que arrochar ele. Ele, a mãe dele e o cão todo. Viu? Tem que orar. Em nome de Jesus.